Então, como é que funciona no Photoshop? Mandar uma imagem para uma gráfica ou para ver na internet. Então, eu venho aqui no modo imagem, tamanho da imagem, e eu tenho lá a imagem. Eu quero ela para a internet, então eu ponho lá 72 pontos por polegada e o tamanho dela. Um monitor Full HD hoje, ele é 1900 pixels, né, de largura, ou seja, a largura máxima do teu monitor hoje está em torno de 1900 pixels. Então, para ver em tela cheia essa foto, bastaria isso aqui, dou um OK, Ctrl 0 aqui. Essa imagem no meu monitor está excelente, né? Se eu for dar um zoom, aí começa a perder qualidade, eu começo a ver os pixels. Então, aqui na máquina de escrever, olha como ficou cada tecla um pixel aqui. Mas Ctrl 0 para uma tela cheia, né, é o suficiente. O arquivo, se eu for salvar, ele vai me dar um tamanho até razoavelmente pequeno. Agora, se eu quiser essa mesma imagem para imprimir num A4, né, então eu não trabalharia com pixel, eu venho aqui, passo para milímetros e coloco lá. Primeira coisa, nunca marque a largura antes da resolução. É para gráfica, para imprimir papel fotográfico, um papel fotográfico tamanho de um A4, eu ponho aqui sempre 300 e daí sim eu ponho aqui o tamanho que eu quero. Um A4 tem de largura máxima 297 milímetros. Agora sim, essa aqui é a imagem que eu tenho que ter. Olha o tamanho que foi agora. Antes estava dando 9 megas, agora está dando 23 megas, mas é essa imagem que eu preciso gerar para mandar para uma gráfica, né? Tela cheia, beleza, não dá muita diferença, mas a hora que eu puxo aqui, eu começo a ver que os pontos estão bem menores do que estavam antes. Eu tenho aqui, por polegada, 300 pontos. E anteriormente, né, eu tinha aqui imagem, tamanho da imagem, se eu colocar 72, eu vou ter um resultado bem mais mal definido, porque aqui em cada polegada eu tenho 72 pontos por polegada. Eu mal reconheço que seja uma máquina de escrever a essa distância. De longe ainda aparece, tá bom? Então, guardar isso sempre, que para gráfica, 300 pontos por polegada, gráfica, imprimir uma fotografia, né, e depois escolher o tamanho que eu quero no mundo físico. E se é para a internet, o que vale é pixel, né, e não tanto a questão em milímetros, né? Na tela do computador eu tenho a quantidade de pixels limitando aí. Bom, voltando para a aula lá, então basta fixar isso bem. Então, vídeo, 72 pontos por polegada está ótimo, impressão, 300 pontos por polegada. Claro que existem intermediários aí, mas isso é uma coisa muito mais técnica. E finalmente, para encerrar isso aqui, nós temos o efeito moiré. O efeito moiré é a sobreposição inadequada de retículas que criam um efeito de moiré. Então, por exemplo, eu tenho aqui as retículas, magenta e ciano, elas vão formar um desenho pela sobreposição. E imagine se eu tenho ainda um tecido que tem uma trama de tecido, uma retícula ali natural, mas essa retícula pode acontecer isso aqui, essas manchas que não existem no tecido original, né? Isso aconteceu por causa do sistema de impressão. Nesses casos aqui, a pessoa arruma aquele ângulo de retículo e isso é resolvido rapidamente. Então, moiré é um defeito, né, que eu tenho, né? A 5 graus eu tenho esse desenho, assim por diante. Então, é importante na gráfica eles estarem cientes disso. Em catálogos de moda, em alguns materiais, isso vai ficar de uma maneira que vai prejudicar o teu impresso. Mas retículas dão efeitos legais. Então aqui, ó, reparem que aqui eu tenho a foto de uma estátua, dá para ver bem o rosto dela e dá para ver os pontos. É a mesma imagem que eu tenho ali em cima, né? A minha acuidade visual ela muda bastante. Eu não consigo ver pontos pequenos a uma distância afastada. Aí nós temos a quadricromia.
Os componentes RGB das imagens são redistribuídos nos canais ciano, magenta, amarelo e preto. Então, para imprimir, eu sempre vou ter essas três cores. Sempre começando com ciano, depois o magenta, depois vem amarelo e por cima de todos a gente passa o preto para dar a camada final. Esse é um sistema que a gente chama de quadricromia. É assim que é impresso. E a folha vai ter que entrar 4 vezes dentro da máquina para ter esse resultado. No sistema RGB, não. É um sistema de vídeo. Eu tenho os 3 canais. Juntando esses 3 canais, eu vou ter a imagem colorida. Quadricromia ou policromia. A quadricromia é por seleção de cores, ciano, magenta, amarelo e preto, é o método utilizado para a reprodução de imagens em tons contínuos. Então aqui, como é que ficaria o meu arquivo se eu fosse mandar para uma gráfica, ele fica separado por essas 4 cores aqui para eu ter o resultado final. Qualidade de reprodução depende do original. Separação de cores tem que ser bem feita, isso é o técnico da gráfica que vai fazer. Fotolitos, chapas, tintas e papel. Tudo isso depende para que eu tenha um bom resultado. Os originais. Pode ser um desenho feito a lápis, pode ser uma foto, pode ser um próprio negativo da câmera ou positivo. Eles podem ser translúcidos, que eram os filmes antigos. Hoje os digitais fazem esse papel aí. Esses são os originais. Todos os originais têm que ser transformados então em retícula, para que eu tenha uma imagem a traço, e daí sim, uma imagem a traço possibilita uma impressão que vai dar a sensação de ser tom contínuo, mas ela, vista bem de perto, com a retícula, você vai ver que não é assim não. Para representar uma imagem, eu preciso transformar ela em imagem a traço. Aí eu tenho cores especiais. Eu posso imprimir essa imagem em duplo tom, dual tom. Aí eu simplesmente separo essa imagem em 2 canais, um preto e outro, por exemplo, laranja. Então aqui eu tenho 2 materiais bonitos impressos, mas que são impressos não com quadricromia, com 4 cores, são impressos apenas com 2 cores. O branco é do papel, daí eu tenho um tom de cor aqui específico, que já vem pintado nessa cor, que geralmente são cores Pantone, e o preto para dar todo o restante dos outros tons dessa cor aí. Isso barateia bastante o sistema de impressão. Então, ao invés desse papel passar 4 vezes dentro da máquina, ele passa somente 2. E eu tenho o resultado aí de 3 cores, o branco, o preto e mais todos os tons da cor que eu escolhi como base aqui. Então, as cores especiais são as cores Pantone. Tem catálogos para isso, eu escolho a cor Pantone. A história é bem interessante. O Pantone foi inventado em 1963, dentro de uma gráfica. Eles estavam com problemas de seguir um padrão, conseguir entregar um padrão, por exemplo, para Coca-Cola tinha que ser vermelho, Coca-Cola X. Cada gráfica imprimia de um jeito. Até que algum gráfico dessa gráfica Pantone teve a seguinte ideia: por que a gente não faz então o metro, a escala de cores? E foi inventado então um sistema de cores que o mundo inteiro começou a utilizar. E essa gráfica que criou começou a vender esse sistema e hoje tem para tudo, para cores de impressão, tem para cores de tinta, tecido, cores metálicas e assim por diante. Então, baseado em algumas cores, eles chegaram a esse processo aí. Aqui, como você entra com cores no computador, a gente entra sempre com números. Cor não é simplesmente olhar e é essa cor que eu vou usar, não. A cor a gente entra com dados, a cor ciano, magenta, quanto que eu quero de RGB e assim por diante, para você ter a cor exata. Por isso que na hora de criar uma marca é importante você definir as cores que você quer e passar essas cores, porque daí as pessoas vão sempre reproduzir exatamente com aquele padrão que você criou, ou para a internet, que daí é o hexadecimal. Cores especiais, então tem as amostras de cores numeradas, que são a escala Pantone. O uso de cores especiais costumam encarecer os trabalhos. Por exemplo, se eu quiser imprimir um material que tenha cores neon, aquelas cores bem vivas, o CMYK
jamais vai conseguir chegar lá. Eu vou ter que incorporar uma outra cor, uma quinta cor, uma sexta cor e assim por diante. No processo de impressão vai ficar mais caro porque ele não vai passar 4 vezes na máquina, vai passar 5, 6. Se eu quiser uma cor metálica, eu vou ter que passar essa tinta metálica sobre o material. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de estar criando esses processos. Então, aqui eu tenho castelos de impressão, o papel entra aqui, passa pela cor ciano, magenta, amarelo e preto, e se eu quiser com uma cor especial, tem que pôr mais um castelo ou o papel impresso e volta para o sistema inicial aqui e passa de novo. Eu limpo a máquina e ponho a cor, sei lá, dourada, neon, prateado. Eu vou ter que fazer uma nova impressão sobre aquele papel que já foi impresso. Então, fica atento quanto a isso. Isso é extremamente técnico, é a relação ganhos de pontos. Aqui só lembrando então que se eu tenho um original e quero ter uma cópia muito próxima ao original, o primeiro processo é transformar ele em canais e depois transformar eles em retículas, todas elas de cor a traço. A retícula ela é aquela bolinha que tem uma cor única, ela não é colorida, ou ela é amarela, ou ela é ciano, magenta, ciano ou preto. O resultado disso, visualmente, vai ser muito próximo ao original. Só que se você pegar o original, eu vou ter lá, de repente, um quadro pintado e vou ter a mistura da tinta diferente, né? Porque vai existir ali uma sobreposição da tinta do que eu consegui reproduzir aqui. Mas olhando de longe, os dois são muito parecidos, os dois são em tom contínuo. Já deve ter visto que em volta de um material impresso, embalagem, geralmente tem lá uma escala de cores. É por ali que a pessoa da gráfica vai controlar todo o processo gráfico para ver se as cores não estão muito intensas ou não. É por aquela bordinha e por essas escalas de cores aqui. E finalmente a coisa evoluiu. Hoje conseguimos chegar a um sistema de retícula estocástica. Em vez de ser esses pontinhos que a gente consegue ver mesmo com o microscópio, eles são pulverizados. Imagine cada ponto desse, ele é explodido e forma outros micropontos, né? E que vai me dar um resultado extremamente bem feito, bem desenhado, só que extremamente caro, não compensa hoje. A retícula estocástica seria o máximo que eu teria de sistema de impressão offset, um sistema extremamente caro, não vale a pena. Ainda mais o mundo indo tudo para digital, tudo. Então ficou aí a aula hoje sobre esse sistema de impressão. Fico à disposição de vocês para tirar eventualmente dúvidas, mas é importante você rever essa aula, talvez uma ou duas vezes, para você entender bem o sistema de impressão, coloridos e todo o sistema de impressão, desde das cores primárias, secundárias. Essa é uma aula que eu considero muito importante. Tá bom? Um grande abraço a todos, então.